Começar com Esta um caso. conferência será gravada agora. É um paciente que tinha 40 anos, ele tinha há 10 anos aparecimento gradual de placas descamativas e eritematosas com disseminação pelo corpo. Ele fez vários tratamentos tópicos com cremes à base de corticoide com pouca melhora. Aí, em consulta com um dermatologista, foi prescrito metotrexato e ácido fólico e solicitados exames. Ele apresentou uma melhora discreta, mas teve que suspender a medicação por intolerância. E foi encaminhado a um dermatologista, ao CISAM, para uma avaliação. Então, o paciente, esse aí é o paciente, vocês podem ver aí um paciente com lesões eritematosas, descamativas, de morfologia variada, disseminadas pelo tronco, pelos braços. Aí um ângulo de visão para a perna, você pode ver a descamação na perna, e atinge os pés também. E aí uma visão posterior, onde você vê o eritema na nuca, no couro cabeludo, e a pseudoacantose nigricante em detalhe aí na região cervical. Então, esse paciente é um paciente que tinha uma hipertensão arterial sistêmica controlada e consumo regular de álcool. E referia um prurido intenso nas lesões. O exame físico revelou pequenas e grandes placas eritematosas de morfologia variada, cobertas com escamas esbranquiçadas, lesões nos braços, pernas e dorso, couro cabeludo com descamação e eritema e a pseudoacantose nígrica que eu já mostrei. Tinha um hemograma normal, uma glicemia de 120, limítrofe, uma insulina de 18, um TGO de 45, um TGP de 54. E um gama GT 65, ácido úrico 9, colesterol 190, triglicerídeos 160. Então, quais são as primeiras questões? A primeira, como a maior parte do diagnóstico de psoríase é feita? Isso é uma coisa que muita gente às vezes deixa de diagnosticar um caso de psoríase porque fica esperando biópsia, fica esperando uma evolução do paciente. Quando a gente confia na morfologia da lesão, quando a gente confia nos achados clínicos, muitas vezes não é necessário uma biópsia histopatológica. E além do mais, tem um diagnóstico famoso, quem já conhece dermatologia, que é a dermatite crônica psoriasiforme. A maior parte do diagnóstico de psoríase, para mim, quando vem quando foi feito o histopatológico, sempre vem com essa coisa, essa questão psoriasiforme, dermatite crônica psoriasiforme. Então, muita gente acha que isso daí não é suficiente para assim fazer o diagnóstico de psoríase e fica tratando de uma maneira incorreta. Se você confiar na morfologia, no seu diagnóstico, então você pode adiantar muita coisa e assim melhorar o prognóstico do paciente. E essa questão do tratamento sistêmico prescrito, o que é que se pode dizer? Aí teve uma inversão, que é uma coisa muito comum, é prescrever a medicação antes do exame. Uma coisa básica em psoríase é conhecer o quadro clínico geral do paciente. Psoríase é uma doença crônica, imunomediada, sistêmica. Ela não é uma doença só de pele. Se a gente se lembrar disso o tempo todo, a gente vai ter uma capacidade maior de diagnosticar a psoríase. Então, uma psoríase, quais são as indicações de terapia sistêmica de psoríase? Aí vocês estão vendo aí o algoritmo novo que foi liberado esse ano aqui pela SBD. Então, quando você tem uma psoríase com uma área superfície corporal, um PASI, um DLQI maior do que 10, ou psoríase em áreas específicas, como regiões em dobras de pele, e que falhou a terapias tópicas, então você passaria para fototerapia. Passando para a questão de fototerapia, primeiro a gente tem uma noção prática que fototerapia aqui não é muito boa. Por quê? Porque todo mundo leva muito sol. Num lugar frio que as pessoas levem pouco sol, a sensibilidade da fototerapia é melhor. Mas aqui os pacientes têm a melhora é muito discreta e às vezes não é o suficiente para que ele se sinta bem. Então, como você não tem fototerapia, você passa adiante. Aí você vai para sexo masculino, mulheres não férteis. Você tem indicação de metotrexato e acitretina,
ciclosporina tanto serve para sexo masculino e mulheres não férteis, como serve também para sexo feminino, e o metotrexato se for uma mulher em idade fértil. E a partir daí, aí você tem que usar o biológico. Então, seguindo essa sequência, como era um homem, então começou-se a citretina na dose de 25 mg dia. Então, após 3 meses, a citretina foi suspensa porque havia pouca melhora nas lesões e se verificou a dislipidemia do que você faz os exames de controle a cada 3 meses. Então, aproveitou e solicitou também uma ultrassonografia de abdômen que veio com uma esteatose hepática leve. Então, o diagnóstico, além da psoríase em placas, aí você já tinha um diagnóstico de síndrome metabólica, porque ele tinha dislipidemia, tinha resistência periférica à insulina, que você via pela insulina de 18, e era um paciente hipertenso. Então, considerando essas comorbidades apresentadas pelo paciente, quais são as conclusões que a gente pode tirar? Então, a principal, a dislipidemia. A dislipidemia é muito prevalente em pacientes com psoríase. Então, é obrigatório você fazer a dosagem de colesterol, de triglicerídeos, em função do potencial efeito adverso do tratamento, principalmente com a citretina e ciclosporina. Tanto que esses medicamentos você tem que usar com uma certa cautela em pacientes com psoríase. Agora você tem que, como eu falei no começo, você pede o exame primeiro para usar o remédio depois. Você faz um hidratante, você faz um corticoide de baixa potência tópica para o paciente ir usando, faz alguma coisa para o prurido, um antihistamínico, e dá tempo de você ver o quadro bioquímico do paciente, para você começar a trabalhar esse paciente da maneira correta. No que se refere à hipertensão, a relação entre psoríase e hipertensão é muito clara. Pacientes com psoríase devem ter sempre a pressão arterial aferida, ou você indagar o paciente se ele já teve a pressão arterial aferida, ou se ele se trata já de hipertensão. Por quê? Porque os pacientes com psoríase, eles têm uma hipertensão bem mais grave e difícil de controlar. Por quê? Porque psoríase, como eu falei, é uma doença sistêmica. Ela tem um comprometimento endotelial muito intenso, principalmente o comprometimento endotelial que você não está vendo, você está olhando a pele. Mas os vasos do paciente, de uma maneira geral, eles estão mais endurecidos e isso pode levar à pressão arterial alta. Então, e lembrar também que esses pacientes têm um controle difícil. E no caso desse paciente, lembrar que a hipertensão é um efeito bem conhecido e adverso da ciclosporina. Então, esse paciente não teria indicação para você fazer a ciclosporina. E em relação a outra comorbidade que ele apresentou na ultrassonografia. No CISAM, em alguns serviços, já algum no mundo, todos os pacientes que vão fazer algum tratamento sistêmico de psoríase, eles passam por uma ultrassonografia. Por quê? Porque a incidência de esteatose hepática é muito alta, é mais alta do que a população geral, porque na população geral ela já fica entre 20% e 30%. E alguns trabalhos feitos com ultrassonografia em pacientes com psoríase encontraram números perto de 40%. Então, se o paciente é obeso, tem psoríase, é obrigatório a você fazer uma ultrassonografia. Primeiro, para você ter uma visão geral do paciente maior. Segundo, para você poder planejar melhor o tratamento. E, principalmente, para você evitar os medicamentos potencialmente hepatotóxicos, como o metotrexato e a citretina. Metotrexato é muito mais hepatotóxico do que a citretina. A citretina é muito mais relacionada com a hiperlipidemia, enquanto o metotrexato, no paciente que já tem esteatose hepática, você pode ter um problema muito maior. E eu coloquei também na descrição do paciente a questão do consumo de álcool. O consumo de álcool é muito comum na sociedade da gente. E os pacientes com psoríase, eles têm em geral, eles têm uma história de consumo de álcool. Se ele não tiver restrições do ponto de vista religioso, o consumo de álcool é muito comum. Então, você tem que observar isso daí, porque, por exemplo, se o paciente já tem uma hepatite, uma esteatose hepática, agravada com álcool, que ele pode ter uma esteatohepatite alcoólica, então já entra aí uma contraindicação para você usar TNF, principalmente etanercept. Ele tem uma contraindicação formal para você usar em doença hepática alcoólica. E é por isso que é importante você questionar sempre o paciente sobre o uso de álcool. E lembrar que os pacientes mentem. Se o paciente tiver aspecto que bebe, você tem que confiar mais na sua intuição do que no fato do paciente dizer que não bebe. E ainda considerando a questão das comorbidades, esses pacientes eles têm uma inflamação persistente. Por quê? Psoríase é uma doença crônica, imunomediada e sistêmica.
Então, eles têm uma secreção aumentada de citocinas pró-inflamatórias, somente TNF-alfa e interleucinas, que elas se relacionam também à síndrome metabólica. Quando você tem essa secreção aumentada dessas citocinas, você já tem uma maior resistência à insulina e o aparecimento de síndrome metabólica. E, principalmente, níveis elevados de TNF-alfa também foram associados à esteatose hepática. Então, você pode concluir que, se você usar algum biológico, por exemplo, que ele iniba TNF-alfa e também iniba interleucina, você pode cuidar de duas coisas ao mesmo tempo, tanto da esteatose hepática como também da psoríase. E em alguns pacientes você pode ter um melhor prognóstico de doença cardiovascular quando você está tratando o paciente com os imunobiológicos. E aí, para vocês verem os interrelacionamentos que existem o tempo todo em psoríase. Você tem a esteatose hepática, que tem relação com psoríase, que com a doença cardiovascular. E isso tudo gera o que a gente chama da inflamação sistêmica crônica de baixo grau, onde tem TNF-alfa, interleucinas, o fator de crescimento vascular, e essas adipocinas, elas no tecido adiposo, elas vão provocar, vão aumentar a obesidade, caso o paciente seja obeso. Elas atuam também na resistência à insulina, elas aumentam a secreção de insulina pelo pâncreas e atuam no endotélio vascular através da dislipidemia. Então, considerando os exames e a persistência das lesões, aí o que é que você faz? Já que você não, o metotrexate não funcionou, a citetina teve um problema com a dislipidemia, ele não pode usar ciclosporina porque ele é hipertenso. Aí você começa a pensar já que esse paciente tem que entrar num imunobiológico. E aí são os exames básicos que você tem que pedir: hemograma com VSH, ureia creatinina, a função hepática, junto com a fosfatase alcalina, os triglicerídeos. Não tem colesterol nisso daí, mas isso aí, quem faz isso é o PCDT, não é um dermatologista. Raio-x de tórax, o PPD, os exames para hepatite, o HIV, também tem sumário de urina, que saiu no último PCDT, que eu também não entendi bem, mas a gente tem que pedir. E uma coisa interessante que você tem que fazer quando você está pensando já em fazer um biológico, é atualizar o calendário vacinal. E considerando também os pacientes da gente, considerando a questão epidemiológica, eu acrescento nisso daí, se o paciente é idoso, o PSA, e se o paciente é jovem, eu acrescento também o VDRL. Principalmente pelo fato de quem já viu uma sífilis secundária num paciente usando o anti-TNF, nunca vai esquecer de pedir o VDRL no paciente, porque eu já foi encaminhado para mim um paciente com espondilite anquilosante e que tinha uma sífilis secundária e que foi totalmente mascarada porque ele estava tomando adalimumab. Então, é uma coisa da prática que é bom todo mundo lembrar. Aí, nos exames, ele teve as hepatites HIV negativo, bioquímica sem alterações, aí um PPD veio de 15 milímetros e ele tem um raio-x de tórax normal. E é um paciente que trabalha no sistema penitenciário. Aí, o que é que você vai considerar? Primeiro, a questão epidemiológica. O Brasil é um país da tuberculose latente. Se estima que 15 a 25% da população tem tuberculose latente. E se você trabalha num sistema penitenciário onde você tem aglomeração e você vai ter uma maior facilidade de transmissão de todas as doenças, você vai imaginar que ele já teve contato com tuberculose latente, tanto fora da penitenciária como dentro. Então, a conduta a ser considerada, qual seria? Seria você fazer o PPD, você fazer a medicação, a profilaxia da tuberculose. Então, isso aqui é um trabalho que foi feito em Portugal, onde com 27 pacientes com psoríase artropática e 18 com psoríase vulgar. E eles, 11% apenas tinham fator de risco epidemiológico para tuberculose. Eles foram testados com PPD, raio-x de tórax, e 4 deles fizeram também o IGRA, o quantiferon TB Golden, que é outro exame, que é o radioimunissaio para tuberculose. Em Portugal, que não tem a incidência de tuberculose que a gente tem, a tuberculose latente foi confirmada em 40% dos pacientes, em 18. Aí o que é que você faz? Você faz a profilaxia com isoniazida durante 9 meses. A maior parte, o problema dessa profilaxia com isoniazida volta no que eu disse. Você tem que saber o paciente que você está tratando. Os pacientes que têm esteatose hepática, eles têm uma tolerância baixa à isoniazida.
Então, eles vão ter uma maior chance de fazerem uma hepatite medicamentosa ou tocar a transaminase. Então, não necessariamente você pode começar a profilaxia com os três 300 miligramas. Você pode diminuir um pouquinho para 200 miligramas. Aí, à medida que o paciente se adapta à droga, você pode voltar a fazer os 3 comprimidos por dia, ou fazer um comprimido de 300, que é a profilaxia. Você pode fazer com 3 comprimidos de 100 por dia ou um comprimido de 300. Então, nesses pacientes só não teve hepatotoxicidade severa. E deu para eles completarem o regime e eles começaram a fazer o imunobiológico. A maioria deles recebeu adalimumab e durante um segmento de 2 anos, nenhum desses pacientes desenvolveu tuberculose. Agora tem biológicos e biológicos. Enquanto os inibidores de TNF, eles são muito relacionados com a reativação da tuberculose, os inibidores de interleucinas, os mais recentes, eles são menos relacionados com essa questão da tuberculose. Então, você pode ficar mais tranquilo com isso. E o risco é bem diferente. Tanto que eu trouxe esse trabalho para vocês verem que nesses 12 pacientes com psoríase em placa moderada, que tinham que fazer tratamento sistêmico e receberam secukinumab sem profilaxia, porque ele tinha ou contraindicação clínica para 10 casos e recusa em 2 pacientes, e nenhum deles teve reativação da tuberculose no acompanhamento por 52 semanas. Então, mesmo que você não tenha conseguido, que você assim não confie tanto naquele PPD que você fez, o paciente tem a racha normal, mas você tem uma maior segurança de fazer o biológico num paciente que você tem uma certa dúvida entre o PPD e o raio-x, quando você usa a interleucina. Então, o paciente foi encaminhado a um posto de saúde com diagnóstico de tuberculose latente para profilaxia, com isoniazida por 9 meses. Após 40 dias de tratamento, ele iniciou a indução com Cosentyx de 300 mg por semana durante 5 semanas. Então, a partir de 30 dias, você já pode começar o biológico. Alguns autores dizem 2 meses, outros autores dizem que é o suficiente 1 mês. Como a gente fez com 40 dias, que é um intermediário. Então, a partir do momento que ele começou a fazer o biológico, após a indução de 5 semanas, vocês veem a regressão das lesões, principalmente as lesões do dorso, a melhora geral do paciente. Então, isso aí é para ilustrar um caso clínico comum, que a gente recebe muito lá no CISAM, começando com a medicação sistêmica, com a avaliação do paciente, com a avaliação principalmente das comorbidades apresentadas pelo paciente, até que você identifique o tratamento ideal para ele, que melhore a psoríase sem agravar nenhuma comorbidade e que tenha disponibilidade para os pacientes. Hoje em dia a gente já tem, além dos anti-TNFs, a gente já tem o Cosentyx e Stelara disponível no SUS. Então, para tratar a psoríase, quando você passa por todos esses passos, por toda essa avaliação, tomando o máximo de cuidado nos exames, na avaliação clínica do paciente, você pode ter um resultado muito bom, mostrando que psoríase tem cura sim. Ao contrário do que a maior parte dos pacientes que chegam no CISAM dizem que chegam lá desenganados, porque alguém disse que psoríase não curava, que psoríase é estresse. Psoríase não é estresse, psoríase é uma doença crônica, imunomediada, de determinação genética, que pode ser tratada com os meios bem modernos que a gente tem hoje em dia. Então, obrigado a todos. Excelente, Paulo. Excelente. Quem tiver aqui, não perca a oportunidade de sugar tudo que Paulo tem para dar, né, Raquel? Ele é uma das pessoas mais estudiosas que eu conheço, que tem mais experiência com psoríase, com biológico, com astretina. Então, Paulo sabe o que fala e tem uma experiência gigante. Maria, eu boto meu caso ou a gente abre para dúvida agora? Pode adiantar o primeiro, doutora Elisa. Depois eu abro, né? Então, eu vou colocar meu caso. O objetivo
Estou compartilhando. Tá sim. Tá, joia. Então, gente, boa noite a todos, né? Quem está aqui, quem vai assistir a aula gravada depois. Queria agradecer a oportunidade, queria agradecer a Paulo por estar comigo nessa parceria de compartilhar nossa experiência, de trocar experiência com vocês. Agradecer a Maria, que é uma grande parceira, que em nome do Instituto Autoimune nos ajuda na divulgação desse evento, né? E em levar a nossa paixão pela psoríase mundo afora, né, Mary? Então, obrigada a todos, boa noite a vocês que estão aqui. Antes da gente continuar, eu queria que vocês abrissem aí a telinha do QR Code e preenchessem essa pesquisa. É uma pesquisa da Novartis que a gente está fazendo para ver o que é que a gente pode melhorar, né, Maria, com relação a esses eventos de troca de experiência. Então, a gente está aqui se reunindo para apresentar um caso, mas lembrar para vocês que eu e Paulo estamos disponíveis para a gente discutir o caso do paciente de vocês, como vocês quiserem, né, tete a tete, peer-to-peer, para discutir o caso de vocês individualmente na tutoria online que a gente tá disponível. Então, cliquem aí, preencham a pesquisa que eu vou começar a apresentar meu caso. Posso seguir, né? Depois eu coloco de novo, tá? Então, esses são meus conflitos de interesse. E eu queria bater um papo com vocês, podem abrir o microfone, Paulo também, eu vou precisar da tua ajuda. Eu queria começar essa apresentação, eu não estou vendo vocês, mas queria começar essa apresentação perguntando qual é o seu maior desafio na abordagem do paciente com psoríase. Então, assim, perguntar para vocês o que é que faz vocês talvez pensarem em não avançar no tratamento da psoríase, né, e encaminhar esse paciente, em não abraçar a causa, o que é que torna difícil no paciente de psoríase, que às vezes vocês repensam em tratá-lo, né? E alguém quer falar? O que é que vocês sentem? Alguém quer falar? Lu? Gabi? Então, bora lá. Já que ninguém vai falar, vou seguir. Eu acho que um grande desafio que a gente tem, né, como já foi falado por Dr. Paulo, nós vivemos num país que é endêmico, querendo ou não, de tuberculose. Então, acho que todo mundo tem um certo receio, assim, algum tipo de imunobiológico. E são vários imunobiológicos. Então, qual imunobiológico que eu tenho que fazer o rastreio? Aquele rastreio a cada 6 meses? Se tem que ser tão rigoroso? Se o paciente, por acaso, não avisar que fez um quadro de febre, enfim, acredito que muito por isso também. O medo da tuberculose, né? Mas vocês vejam o seguinte, Lu, que a maioria dos pacientes vai ter uma psoríase leve, não é verdade? Né, Paulo? 80% dos pacientes vão ter psoríase leve. Dos pacientes com psoríase mais grave, grande parte deles não vai precisar do biológico, né? E realmente eu também tenho esse receio. Eu e Paulo, a gente já teve experiência com paciente de tuberculose. A tuberculose no paciente que usa imunobiológico é uma tuberculose diferente, é em sítio atípico, então a gente tem que estar atento. Agora, como o Paulo falou, com os novos, tem biológicos e biológicos. Com os novos biológicos, a gente fica um pouco mais tranquilo. Né? Eu acho que assim, o pessoal lá de cima, do primeiro mundo, eles até se arriscam a não solicitar o PPD ou a começar antes do PPD, coisa que a gente não pode fazer aqui mesmo diante de um biológico mais seguro para a psoríase. Né? Alguém mais quer falar? Eita, eu não estou contando o tempo, Maria, conta aí. Então, assim, eu fui fazer uma brincadeirinha, a gente estava brincando desse Mente, né, desse Mente Mentor. Eu fui fazer, assim, dos meus desafios com relação ao tratamento da psoríase. Né? E assim, tentar mostrar para vocês porque é um mundo que a gente quer que vocês se apaixonem. Né? Então, a psoríase é uma doença extremamente frequente, né? Ela tem uma prevalência de 2% aqui no Brasil. Eu tenho minhas dúvidas, eu não sei se a gente tem um viés, eu e Paulo e Raquel, que a gente atende isso, que às vezes eu acho que isso é muito mais frequente do que a gente imagina. Então, é uma dermatose frequente que vocês vão atender no consultório particular de vocês vão atender no ambulatório no interior, no ambulatório do serviço terciário. Então, é uma dermatose muito frequente no nosso dia a dia. Não tem um dia que eu não atenda 2, 3, 4 psoríases onde eu estiver. Né? Então, assim, além da frequência, eu acho que você tratar psoríase, você atender psoríase, você talvez até virar referência em psoríase,
é que você pode fazer a diferença na vida do seu paciente. Então, diante de uma doença crônica, desafiadora, é muito bom quando o paciente chega e diz assim, ai, doutora, finalmente eu cheguei aqui, porque aqui eu sei que eu posso ser tratado. Então, eu estendo isso não só a psoríase, mas como a outras doenças desafiadoras, como dermatite atópica, hidradenite, colagenoses, né? Você ter realmente amor à causa, foi outra palavra que eu botei, se abraçar com a causa do paciente e ter a oportunidade de fazer a diferença. Né? O bom da psoríase é que a gente se sente clínico, dermatologista clínico, né? E assim, os pacientes vão ter psoríase independente do nível social. Então, assim, paciente com poder aquisitivo maior tem psoríase também, a oportunidade de você praticar isso no seu consultório, né? Então, psoríase é vida real. Além disso, eu acho uma coisa muito interessante em abordar a psoríase, é uma oportunidade de network que você tem. Eu acho que a palavra do momento é network para mim. Eu não seria nada sem meu network. Então, uma doença multidisciplinar que leva a gente a uma oportunidade de lidar com o reumato, de lidar com o clínico, de lidar com o nutri, com o psicólogo, né? Eu estava discutindo com os reumatos segunda-feira, eu estava falando com Maria, e assim, os reumatos acham incríveis como a gente descreve a lesão, eles ficam impressionados como a gente dá o diagnóstico a partir da unha. Então, um certo empoderamento do dermatologista que a gente pode ter quando a gente se abraça com uma causa sobre essa. Então, eu gostaria de trazer vocês, que vocês se apaixonassem por esse mundo. É uma oportunidade da gente estar perto de coisas que serão o nosso futuro, do estudo, da compreensão da imunologia, né, dos imunobiológicos, apesar de que você não é obrigado a fazer imunobiológico para todo paciente psoríase, de jeito nenhum. Né? Assim, o biológico vai ser usado na minoria dos pacientes. Né? E a gente pode ter um impacto realmente na qualidade de vida do nosso paciente. Então, nesse joguinho de palavras faltou mais, eu não consegui colocar, eu fiz isso aí. E aí eu vou começar a apresentar um caso clínico. O objetivo desse aqui de hoje é apresentar um caso clínico de vida real. Então, eu trago para vocês uma paciente, né, de 54 anos do sexo feminino, que a gente atendeu no IMIP em março de 2020. Então, era uma paciente de outro serviço, que tinha psoríase há 54 anos, que tinha psoríase há 14 anos, em uso de astretina A3. Né? Ela estava sem usar astretina por falta de medicação da farmácia do estado. Eu não falei, mas eu coloquei no meu mente anterior a palavra acesso. Né? Eu acho que o acesso às medicações também é um grande desafio na abordagem da psoríase, né? A gente fica nessa luta. Hoje, quando eu saí do ambulatório, que eu abri a porta, as meninas que estavam comigo viram, 2 pacientes me abordaram porque a medicação faltou. Então, esse também é um grande desafio para quem se abraça essa causa, não só no público, como no privado, é o acesso à medicação. Então, essa paciente estava 6 meses sem usar astretina, tinha piorado das lesões há 3 semanas, né? Ela não tinha antecedentes patológicos significativos, então não fumava, não bebia, ela parecia um outro fenótipo, Paulo, daquele que a gente vê da síndrome metabólica. Né? E ressaltando para vocês que a gente estava no auge, começando o auge da pandemia da Covid-19. Então, a paciente com psoríase, sem medicação e com piora. Essa paciente chega no serviço pedindo um encaixe, ela não estava marcada, a gente estava no auge daquela coisa sem saber se ia ter ambulatório, se não ia ter ambulatório, ela bate na porta como sempre, acompanhada de uma irmã, né, uma paciente com um estado geral até bom, mas assim com a face de dor, né, curvada, bem debilitada, mas com seus sinais vitais normais, pressão normal, frequência cardíaca normal. A gente viu que ela estava sofrendo e a gente resolveu fazer o exame dermatológico. Ao exame dermatológico, o que a gente vê são essas lesões aqui, que é o que Paulo falou. Às vezes, a gente tem desafio, o diagnóstico de psoríase é clínico. Ele é clínico mesmo, a gente é capaz de dar o diagnóstico na maioria dos casos. Mas, às vezes, a gente se pega com esse polimorfismo lesional tão rico da psoríase. Né? Então, aqui, se vocês prestarem atenção, a gente vê várias placas, né? Essas placas têm uma borda eritematosa infiltrada larga, essas placas coalescem, e na borda mais interna, a gente vê algumas lesões que são crostas melicéricas. Né? Ela é infiltrada com eritema intenso, as crostas melicéricas, né, formando uma bordona maior, circinada, e o centro tendendo à apelição. A gente vira a paciente de costa, a gente vê essa lesão de novo, e se você chegar bem pertinho, a gente vai perceber que essas lesões são pústulas. Né? Então, a gente está na iminência de fazer uma psoríase pustulosa generalizada. Antes da psoríase ser pustulosa generalizada, ela pode começar assim, ela pode coexistir com uma psoríase vulgar, né?
E aí, então, já respondi, esqueci. Eu ia abrir para vocês agora. Então, qual é o seu diagnóstico diante desse quadro? Apesar dela não ter lesões clássicas, ela fazer uma forma mais em patches mesmo, que coalescem com aqueles lagos de pus, antes de ser uma eritrodermia ou uma psoríase pustulosa de von Zumbusch, a gente deu realmente o diagnóstico de psoríase pustulosa. Né? E depois que a gente dá o diagnóstico, né, às vezes, eu não sei a opinião de Paulo, mas às vezes, diante desses quadros diferentes, às vezes eu costumo proceder à biópsia para o exame histopatológico. Né? Não é porque a gente está no ambulatório, sempre digo isso, não é porque a gente está no ambulatório de especialidade, ambulatório referenciário de psoríase, que todos os pacientes vão ter psoríase. Então, hoje a gente pegou uma paciente realmente que era um linfoma, e a gente estava tratando como psoríase, a gente tinha respaldo histológico de psoríase, mas é uma coisa que a gente deve sempre colocar, aprendi isso na vida real, na dureza mesmo, colocar a pulga atrás da orelha quando se trata de um caso mais diferente, ou lesões mais inflamatórias, ou eritrodermia, procurar confirmar com histológico, apesar de que a maioria dos casos realmente tem uma lesão de pele bem característica. Né? Então, depois que eu dei o diagnóstico, eu vou proceder aos instrumentos de avaliação de gravidade. Então, é psoríase? O quão grave essa psoríase é? Eu não preciso nem calcular a PASI para saber que essa psoríase é uma psoríase grave, né? Então, é uma psoríase pustulosa, uma psoríase grave. Mas ainda assim, eu calculei, confesso para vocês, calculei depois para fazer a aula, porque no dia a dia, não sei como é a experiência de Paulo, eu tenho muita dificuldade de aplicar esses instrumentos, porque o ambulatório de psoríase ele é meio insano, porque a gente é abordado toda hora por pacientes por esses desafios que a gente comentou. Então, assim, a gente tem vários instrumentos de avaliação de gravidade. Os que a gente mais usa são PASI, BSA e DLQI, como eu falei naquela outra aula da tutoria. Né? Então, eu calculei o PASI, ela teve um PASI de 26,7, um BSA, ou seja, a superfície de área corporal de 27, e um DLQI de 30, ou seja, um alto impacto na qualidade de vida dela. E seguindo as regrinhas de Finley, que foi também falei na outra aula, são as regras dos 10. A regra de Finley é a regra dos 10. A gente chama de psoríase grave, aquela que tem o PASI, ou o BSA, ou o DLQI maior que 10. Essa paciente tem os 3 maior que 10, não precisava nem calcular. Eu calculei realmente por curiosidade. E como é que a gente calcula? A gente pode calcular manualmente, né, avaliando cada área e dando nota para o eritema, para a descamação e para o espessamento da lesão, né, dependendo da superfície de área corporal, ou a gente pode usar um aplicativo, que eu uso esse aqui, eu dei um print na minha telinha, né, ele chama Psoriasis Calc, não sei se dá para ler, você clica e você sai preenchendo, dando a nota do eritema, da descamação, do espessamento e a área, e aí você chega ao PASI e chega também aqui ao BSA. Você pode até fazer NAPSE, né, Carol? Se você quiser, você pode fazer NAPSE nesse aplicativo, também tem Psoriasis Calc, tá? Então, estamos diante de uma paciente com um PASI de 25,7, portanto, uma psoríase grave. Se a psoríase não é grave, ou se ela é uma psoríase moderada, ou mesmo na psoríase grave, fiquem sempre atentos ao que Paulo falou, de comorbidade. Então, psoríase é doença sistêmica. Se condicionem a fazer as mesmas perguntas. Se tem hipertensão, se tem resistência insulínica, a triar isso aí, a perder tempo em orientação de mudança do estilo de vida. E uma coisa muito importante, parar para perguntar sobre doença articular. Então, coloca isso na sua sistematização. Diagnostiquei, né, estabelecer a gravidade, ver a associação com outras comorbidades e com artrite psoriásica, tanto com o exame complementar, no caso das comorbidades, como na artrite, naquelas perguntinhas-chave que a gente faz para distinguir se ela tem uma artrite psoriásica, ou se ela tem uma doença mecânica, ou se ela não tem queixa articular nenhuma. Então, ficar sempre alerta a isso. Então, diante dessa paciente, qual seria a conduta de vocês? Alguém quer falar? Meu Deus, eu não estou contando o tempo. Eu vou seguir, depois a gente discute, tá? Então, qual seria a sua conduta, né? Antes da gente falar da conduta, eu queria fazer uma propaganda. Paulo já fez o nosso Consenso 2020, que está maravilhoso, facinho de ler, muitas páginas, mas muito prático, com muitas coisas boas, da onde eu me respaldei para fazer não só essa aula, mas para concluir e acompanhar a paciente em questão. Então, esse aqui Paulo já mostrou também, desse consenso que foi trazido pelo Consenso 2012, a gente tem o esquema sugerido
para paciente com indicação de tratamento sistêmico. Quem é o paciente com indicação de tratamento sistêmico? Paciente com indicador de gravidade, que a gente viu que a paciente tem, ou aquele paciente com áreas especiais acometidas, né? Paciente como a gente viu hoje no ambulatório, com manifestação ungueal, com psoríase invertida, com psoríase de couro cabeludo, né? Psoríase recalcitrante, psoríase com falha de tratamento tópico, com artrite psoriásica, são os pacientes que a gente tem que submeter a tratamento sistêmico. Então, a gente teria aqui algumas opções, né? A fototerapia seria a indicação de cara, que a gente não quis fazer, né? Na psoríase pustulosa a gente não faz, e a gente teria essas outras que a gente vai discutir mais adiante. Também, psoríase pustulosa é um assunto que ela não tem muita publicação, ela não tem muito consenso, né? Por incrível que pareça, a psoríase pustulosa parece que ela caminha ao lado da psoríase como um todo, como se fosse uma outra fisiopatologia e uma outra abordagem. Esse aqui é um artigo de revisão, a referência está aqui embaixo, que ele faz vários quadrinhos sugerindo como você proceder diante de um quadro de psoríase pustulosa. No nosso consenso também tem, eu vou compartilhar com vocês depois. E nesse quadrinho ele diz assim, ó, medicações de primeira linha para uma doença pustulosa severa. Ele fala sobre ciclosporina e sobre infliximab, né? E em doenças não severas ele coloca aqui outras sugestões. Né? A ciclosporina é numa dose relativamente alta na psoríase, ela tem um rápido início de ação e ela é boa para doença aguda e severa, né? Então, o que é que a gente fez? A gente precisava agir. A gente estava diante de uma pandemia começando, nosso hospital estava fechado para internamento, nosso ambulatório estava fechado, a gente estava em off ali atendendo, a gente solicitou os exames e a gente teve a coragem, né? Julguem-me, eu fiz isso hoje de novo, de começar a ciclosporina somente com a pressão arterial da paciente e não pedir os exames e pedir para a paciente voltar com 30 dias. Ela não tinha comorbidade, eu não podia internar e a gente começou realmente ciclosporina 200 miligramas por dia, que corresponde mais ou menos a 3,5 miligramas por quilo nessa paciente. Sucedemos ao tratamento ambulatorial, orientamos retornar se tivesse alguma coisa para o SPA, a gente estava lá de plantão, né, e pedimos para ela voltar com uma semana. Né? A paciente não volta com uma semana, ela desaparece, ela volta em abril. Aí vocês podem perguntar assim, Lígia, como é que você tinha ciclosporina? Né? Essa paciente, ela vinha acompanhada de uma irmã que trabalha numa farmácia aí do interior e ela conseguiu acesso à ciclosporina. E as primeiras doses, eu acho que as 10 primeiras ou as 15 primeiras doses de ciclosporina a gente deu, porque a gente tem acesso, porque a gente tem o transplante do lado e a gente pega emprestado do transplante. A gente fez isso hoje também. Então, um mês depois, essa paciente volta os seus exames normais, graças a Deus e ao anjo da guarda, né? E fala assim, doutor, eu não melhorei, eu estou muito mal, eu estou do mesmo jeito. E ela me aparece assim, né? 4 semanas depois. Aí eu fiz, como você não melhorou? Não melhorei não. Eu fiz, como você não melhorou? Não estou entendendo. Você melhorou muito. Né? Então, é uma paciente que melhorou muito com ciclosporina. Então, aqui a gente consegue uma melhora do PASI e da qualidade de vida muito significativa, né? Com uma medicação não biológica. Né? Então, não necessariamente a gente tem um biológico para começar na hora, certo? Então, essa foi a melhora dela. Essa paciente volta com um PASI de 5,4, né? O outro é mais de 25, e ela consegue uma meta de PASI 75 em 4 semanas, que é uma meta que a gente almeja até para mais tempo. A paciente some mais uma vez, essa paciente é extremamente difícil, se alguém estiver reconhecendo ela, vai saber de quem eu estou falando. Ela some mais uma vez, a gente estava atendendo, apesar de a gente estar na pandemia, a gente estava atendendo no ambulatório, estava fazendo teleconsulta, mas ela desaparece usando ciclosporina 3,5 mg por quilo durante 4 meses. Volta com os exames normais, graças a Deus, e a pressão arterial normal. Os exames que a gente tem que ficar mais atento na ciclosporina são a função renal, né, e realmente o acompanhamento da PA, que a gente pede para ela fazer um mapinha em casa. E aí a gente compara o início em março e em julho, abril, maio, junho, julho, 4 meses depois, a melhora da paciente. E agora, o que é que a gente faz? Né? A paciente está melhor, está tomando ciclosporina, o que é que a gente tem que fazer? Segundo o nosso consenso de 2020, a gente vai ficar
semelhante, né? A gente vai fazer jus aos consensos internacionais, e no consenso 2020 a gente tem uma exigência de uma meta-PASE maior. Então, o meu paciente precisa melhorar em torno de 90% a 100%, né? O índice a ser atingido de PASE, uma meta-PASE, e a gente meio que se conforma como um índice mínimo de 75 para manter o tratamento. A nossa paciente realmente ela faz um PASE 75, né? Então, a gente poderia manter esse tratamento. Ou então, um PASE absoluto de 3, que ela tem um PASE absoluto de 5, e os outros índices também que ela tem que manter baixo. Então, assim, em psoríase a gente precisa ter meta. E essa meta hoje, graças a Deus, respaldada pelo Consenso 2020, é uma meta alta, tá? Mas a paciente estava em uso de ciclosporina. Então, aqui algumas considerações sobre a ciclosporina que eu trago para vocês. Então, a ciclosporina é uma medicação imunomoduladora que reduz a função dos linfócitos T, inibindo a produção de interleucina 2 pelas células CD4, né? Ela afeta tanto nas células apresentadoras de antígeno, como em outra gama de células, em mastócitos, queratinócitos, tem um impacto na produção de TNF-alfa, tá? Ela suprime os genes do TH17, da interleucina 17 e 22, né? E também na subunidade P19 da interleucina 23. Então, a ciclosporina ela tem tudo a ver com a fisiopatologia da psoríase, como a gente viu na outra aula. Por isso que ela funciona tanto, né? Mas ela faz assim, tipo um multiuso, né? Um tiro de canhão. Ela não vai direto ao alvo, como o Paulo falou na aula dele. Ela faz um tiro de canhão na fisiopatologia da psoríase. A ciclosporina é eficaz em todas as formas, mas seu uso deve ser reservado para psoríase em placas moderada a grave, com polioterapêutica, né? Ou também em psoríase eritrodérmica pustulosa generalizada, sendo off-label no manejo da artrite, mas que a gente pode fazer também. Então, a gente falava, antigamente, acho que hoje em dia a gente nem fala mais essa palavra, que a ciclosporina é meio que uma droga de resgate. Quando a gente está meio desesperado, antes de trocar a conduta, a gente faz ciclosporina, ou pacientes mais graves, internados, eritrodérmicos, pustulosos, tá? Mas tem um detalhe da ciclosporina. Ao contrário dos biológicos, que a gente vai fazer de uma maneira contínua, a ciclosporina deve ser utilizada por curto período, né? Por cerca de 8 a 16 semanas, com posterior redução da dose e suspensão, né? Há relatos de rebote no desmame da ciclosporina, e a gente faz por esse curto período, com receio, né, de desenvolvimento de câncer, principalmente leucoses, né, linfoma, leucemia e tumores epidérmicos não melanoma, como a gente vê nos transplantados. Além do impacto, né, na função renal, que também pode ter na ciclosporina, e na pressão arterial. Então, é uma droga que ela entra para sair, diferente das outras, como o Paulo falou. Seu início de ação é rápido, acontece entre 2 e 4 semanas, que foi o que a gente viu no nosso paciente, e seu efeito na psoríase é respaldado por diversos estudos, né? Agora, não são estudos tão robustos como a gente vai ver. Então, o que a gente fez? A paciente voltou bem, a gente começou um desmame lento da ciclosporina. A sugestão do consenso, aliás, do consenso não, daquele artigo de revisão de psoríase pustulosa, é que a gente desmame 0,5 miligramas a cada 15 dias, depois do paciente estável. A gente começou o desmame da ciclosporina e solicitamos os exames para iniciar o tratamento de manutenção, né? Considerações sobre o tratamento de manutenção. A astratina é o tratamento da psoríase pustulosa, eu estou falando. A astratina é o tratamento mais efetivo em estudos retrospectivos. Então, a astratina poderá ser usada em psoríase pustulosa. Essa paciente já tinha feito a astratina. Eu escrevi errado aqui, metotrexato. Tem uma eficácia, né, comprovada em estudos retrospectivos em 70% a 80% dos pacientes com psoríase pustulosa. Essa não é a minha experiência, não sei qual é a de Paulo, né? Existem vários relatos de casos e séries de casos mostrando também a eficácia da ciclosporina em cerca de 70% dos pacientes em um estudo grande retrospectivo. Então, vocês vejam que a gente falta grandes trials que suportem um tratamento mais efetivo e mais seguro para a psoríase pustulosa, né? A gente tem algumas séries de casos, alguns estudos retrospectivos, né, enfatizando que a astratina parece ser o melhor, mas metotrexato e ciclosporina também podem resolver. Com relação aos imunobiológicos, no tratamento da psoríase pustulosa, a gente lembrar que a psoríase pustulosa é uma reação paradoxal do tratamento com biológico. Não desse jeito, não tão grave, não tão extensa, mas a psoríase pustulosa palmoplantar, ela é relatada como um efeito colateral, que a gente costuma chamar de efeito paradoxal, a gente pode discutir isso depois, do tratamento com imunobiológico em pacientes com psoríase ou em outras condições em uso de imunobiológico, particularmente TNF-alfa.
Né? Com relação à infliximab, existem relatos e séries de casos mostrando a eficácia da ciclosporina. O adalimumab é o único que tem um grande ensaio clínico mostrando a melhora de 70% em 16 semanas. Né? O etanercept, ele não é indicado, ele não funciona. Né? O ustekinumab, os anti-L17, o anti-L23 guselkumab são promissores, mostrando melhora significativa da psoríase pustulosa, apesar de nenhum deles constar em bula a sua indicação para psoríase pustulosa especificamente. O que está em estudo agora são os anti-L1 e os anti-L36, porque a gente está achando que a fisiopatologia da psoríase pustulosa difere da fisiopatologia da psoríase vulgar. Parece que ela segue um eixo mais de anti-L1 e L36 do que o eixo 23-17, como a gente está acostumado a ver na psoríase. Né? Então, a paciente sumiu em julho. Essa paciente é muito difícil, ela tem acesso à ciclosporina e ela desaparece e volta sem marcar. Ela volta em fevereiro agora, de 2021, sem segmento desde julho, desmamando a ciclosporina e aumentando por conta própria, né? Esse é um grande desafio também da psoríase. Os pacientes conseguem a medicação ciclosporina, nem tanto, essa porque tem essa irmã, mas metotrexato os pacientes compram e ficam tomando. São pacientes que costumam ter outras comorbidades, como o Paulo falou, então pode acontecer várias coisas com esses pacientes soltos pelo mundo. Ela retorna com um PASI razoável, com recidiva das lesões, principalmente em nádegas. Ela chega sem exame. E o que é que a gente faz? A gente solicita novos exames para avaliar o tratamento de manutenção. E a gente fica em dúvida se vai começar a citretina, que nós estamos dependendo da disponibilidade, do acesso da citretina no SUS, ou do adalimumab, que é um imunobiológico eficaz, né? A gente poderia escolher outro, mas a gente precisa no SUS seguir as diretrizes do PCDT, começando pelo adalimumab, que a gente sabe que tem respaldo, apesar de ser off-label. Então, o paciente chega agora, no começo do ano, com essas lesões querendo voltar, né? Eu chamo a atenção de vocês para esse tipo de lesão aqui, que faz essa descamaçãozinha, que parece ter crosta melicérica, que é como se fosse a pústula começando, né? Só uma revisão rápida, que eu acho que eu já falei demais sobre psoríase pustulosa. A psoríase pustulosa, ela é dividida em psoríase pustulosa generalizada e localizada. Né? A psoríase pustulosa generalizada, ela tem o tipo de von Wundt, que é aquela eritrodérmica aguda generalizada. É descrito também a psoríase pustulosa da gravidez e uma psoríase pustulosa infanto-juvenil. Né? Não é todo mundo que classifica assim, né? Mas assim, existem esses subtipos. A psoríase pustulosa localizada, ela é dividida em acrodermatite contínua de alopor. A gente parece que viu uma hoje no ambulatório, a gente está achando que é. Na pustulose palmo-plantar, que é uma psoríase pustulosa localizada. A pustulose palmo-plantar, ela pode evoluir para uma psoríase pustulosa generalizada também, né? E essas psoríases pustulosas generalizadas, elas ocorrem como rebote, às vezes, de tratamentos intempestivos, não só com corticoterapia sistêmica, mas também com imunobiológicos e outros, até metotrexato é descrito, né? Como rebote, é isso aí. E eu coloquei aqui por minha conta a psoríase paradoxal, que seria o efeito colateral dos imunobiológicos na psoríase pustulosa generalizada. A psoríase pustulosa, para a gente concluir, é uma apresentação clínica rara da psoríase, graças a Deus. Ela pode coexistir com psoríase vulgar. Às vezes o paciente faz vários modelos, né, numa mesma apresentação. Ela tem essa história dos fatores precipitantes, como eu falei para vocês. Então, assim, tratamento com corticoterapia sistêmica, hipocalcemia, outras drogas também podem fazer isso aí. Os casos geralmente são graves e recalcitrantes, com indicação de internamento, né? A gente, às vezes, precisa ser coragem de mamãe onça mesmo, psoríase, então a gente conduziu ambulatorialmente essa paciente, mas a indicação é de internamento, com todos os cuidados com relação a distúrbio eletrolítico e ácido básico e tudo mais. Existe essa possibilidade hoje de outro mecanismo genético e fisiopatológico da psoríase pustulosa, com o envolvimento do gene da interleucina 36RA e com essa via interleucina 1, interleucina 36, de forma semelhante àquelas doenças autoinflamatórias, certo? Eu nem coloquei aqui. Coloquei, ó, o uso de anti-L1, anaquim e canakinumab. E constitui um grande desafio terapêutico, né? Especialmente com esse perfil desse paciente com psoríase que a gente tem, que é um perfil que Paulo conhece muito bem, um perfil meio metabólico e fibromiálgico e
e depressivo, que desaparece, que se revolta, né? É um desafio não só como o comportamento do paciente, como ao acesso à medicação e como realmente ao tratamento da psoríase pustulosa, que é bastante controverso. Queria agradecer a vocês, fazer propaganda dos meus 2 serviços, viu? Otávio e IMIP, ambulatório de psoríase lá na quarta-feira no IMIP, na sexta-feira no Otávio. Estamos aqui agora para começar a discussão. Deixa eu parar de... Ótimo, Lígia. Paulo, e aí? Espera aí, deixa eu parar. Muito bom. Tá me ouvindo? Espera aí. Eu parei de compartilhar. Não, tá compartilhando. Aqui parou, doutora Lígia, tá só a tela da senhora, o vídeo. Oi? Aqui também. Ai, que bom. E aí? Tá me Alguém ouvindo tem agora? alguma dúvida? Estamos ouvindo, doutor Paulo. Estou ouvindo sim, Paulo. Olha, foi muito bom, Lígia. Eu gostei. Foi ótimo. Alguém tem... sempre um desafio. Me diz, Paulo, Tem me diz o que coisas... tu acha dessas lesões. Tu vê isso desse jeito? Exatamente iguais. Nós tivemos um paciente o ano passado com psoríase pustulosa, também no começo da pandemia, e que teve que ser internado. Aí a gente tem que agradecer a Raquel, a Vanessa, lá no HC. que conseguiu internar o paciente, tirou ele da fase crítica e a gente depois conduziu ele. A gente tentou conduzir com corticoide, não tinha ciclosporina, então a gente fez corticoide, tinha um resto de comprimido de acitretina, você vai fazendo o que você tem. Mas ele evoluiu mal, aí teve que ser internado. O pessoal lá tratou a infecção secundária, tudinho, e depois o que é que a gente conseguiu? A gente conseguiu naquele tempo Cosentyx pelo laboratório. E na indução ele limpou completamente. Tem pouquíssimo relato disso, mas a gente conseguiu limpar ele completamente. Então, o problema de psoríase pustulosa é o que eu falo o tempo todo de tuberculose. De tuberculose e das outras comorbidades. Essa paciente, se procurar, tem uma comorbidade que a gente não sabe ainda. Porque o outro paciente, quando fez o ultrassom, ele tinha esteatose. Ele tinha uma ferritina alta, ele tinha várias coisas que chamam atenção para processo inflamatório crônico inespecífico, que você não sabe exatamente onde é. Aí o que é que acontece? A psoríase pustulosa, na minha impressão, é uma espécie de sintoma de um problema maior que você não identificou ainda. Tanto que você tem que observar esses pacientes durante muito tempo. A gente está com do ano passado para cá, psoríase pustulosa, a gente já tem uns 3 pacientes. Eu estou com um enviado, um que a gente viu hoje, lá, que ele é extremamente resistente também. Ele está fazendo, inclusive, isso que eu ia falar, ele está fazendo Cosentyx junto com ciclosporina. É a maneira que a gente teve, porque você tem que inventar, não tem isso relatado. Impressionante. Aí é quando a gente está conseguindo conduzir ele. E algumas coisas que você falou que eu queria pontuar. Essa questão da tuberculose. A tuberculose todo mundo tem medo, mas é uma coisa chamada de rotina. Na hora que você começa a atender, teve um tempo lá no CISAM que eu acho que a gente tratava mais paciente de tuberculose latente do que paciente de psoríase. Porque a quantidade de paciente que vinha para a gente acompanhar e para começar a biológica que tinha TBL era impressionante. Então, depois que você começa a tratar 1, 2, 3, 10, 20, aí você acha tão normal tratar a tuberculose latente quanto psoríase. E as pessoas começam a achar bom, porque eu começo a explicar, olha, você ia ter tuberculose e a gente está tratando antes de você ter. Fazem o tratamento com a maior tranquilidade, acham muito bom. Todo mundo fica pensando, não, vai o paciente tuberculose, de jeito nenhum, é só você explicar, olha, você ia ter, mas você vai tratar antes de ter. Aí começa daí, depende da abordagem que você faz. E lembrar a mesma coisa, parece, assim, eu dou graças a Deus quando o PPD é reator, porque é claro que esse PPD tem que ser reator, não é não, Paulo? Claro, e principalmente, agora, muitos pacientes, por exemplo, que têm metotrexato, muitos pacientes que estavam com metotrexato, esses pacientes viram, tem um trabalho de Vanessa, aí você vê um PPD intermediário, tipo 10 milímetros, que a gente vê muito, fica em dúvida, vê raio-x normal, mas aí você vai para a epidemiologia. A gente não tem IGRA o tempo todo, aquele radioimunissaio para você fazer para tuberculose. Então, o que você tem que usar? Tuberculose e raciocínio clínico. Se o paciente não tomou metotrexato, mas tem um PPD de 7 e 8 milímetros, a gente faz tranquilo, não tem problema nenhum.
Tratar tuberculose latente não é problema, é só você começar a tratar. Você acompanha fazendo as transaminases, acompanhando o paciente, aí você resolve as coisas bem. E depois de 30 dias, 40 dias, você já começa biológico quando você quer fazer biológico. E em questão, essa questão da tuberculose. Outra coisa que tem, você viu ali naquele trabalho de pseudotuberculose que eu já vi, isotretinoína. Você viu que tem isotretinoína lá? Vi embaixo, tem muitas tabelas esse trabalho, né, Paulo? Mas aquela que você mostrou tem isotretinoína. Por quê? O ano passado, quando faltou a citretina, tive vários pacientes que a gente começou a fazer isotretinoína. E tem paciente tomando isotretinoína para psoríase controlado até hoje. Achou ótimo. E eu faço tipo 20 miligramas 2 vezes por semana e ele está controlando a psoríase. Então, nunca se sabe o que você pode fazer com isotretinoína, né? Então, essa outra questão. Essa paciente de psoríase pustulosa, ela é obesa. Se fosse comigo, já tinha feito ultrassom, já tinha dado um jeito para fazer ultrassom. Provavelmente ela deve ter esteatose. É muito rebelde. Quando ela chega, todo mundo faz. Fulano chegou, fulano desapareceu. A outra coisa, se tivesse comigo também, eu tinha cortado carboidrato. Alguns pacientes, quando a gente corta carboidrato, eles melhoram 50%. Com certeza, tenho a mesma experiência. Sem fazer nada, ele já melhora 50%. Facilita você tratar. E você convence o paciente que ele tem que mudar o estilo de vida. Ele sai de comida ultraprocessada para as comidas que a gente tem aqui, que dá para resolver muito bem a vida e que são muito mais baratas do que ultraprocessada. Com certeza. Outra coisa, tem paciente que chega para mim, chegou essa semana um paciente que estava tomando ciclosporina há 2 anos. Diga aí. Você fica desesperado. Pede os exames, estão todos normais. O mundo é muito complicado. Você pensa que vai acontecer um monte de coisa, às vezes não acontece. E pode acontecer uma coisa que você acha que não vai acontecer, mas acontece. Então, quem trabalha com dermatologia clínica é isso o tempo todo. É isso o tempo todo. Esse daí, o anjo da guarda protege, a Maria protege, mas hoje eu peguei uma paciente tomando ciclosporina há 4 meses, eu acho, e ela tem um hemograma sugestivo de alguma coisa leucemizante aí, uma linfocitose de 19 mil linfócitos. Então, assim, eu não acredito que tenha sido pela ciclosporina, pelo pouco tempo de uso, né? Mas, assim, acontecem as coisas também, né? É a questão da comorbidade. O que ela apresentava era uma comorbidade de alguma alteração sistêmica. Aí você trata com a ciclosporina, aparece o que ia aparecer e você coloca a culpa na ciclosporina. Aí tem que deixar bem claro o que é relação de causa e efeito. Aí você tratou um efeito, mas a causa estava subliminar, você não viu. Então, eu acho que acontece isso muito, e se atribui a ciclosporina. Por quê? Porque vai ser usada quando? Nos casos resistentes. A gente está com um caso agora resistente, que quando a gente fez um raio-x de tórax, ele tem um processo denso no mediastino que ninguém conseguiu diagnosticar ainda. E é isso que faz ele ser resistente. E isso é anterior ao biológico que ele usava. Então, se você for considerar que não foi biológico, aquilo era anterior, você tratou com o biológico, mas aquilo continua lá. Então, é a mesma coisa, a gente tem que assim, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Nem sempre a ciclosporina é responsável por alguma coisa que o paciente apresenta. Ele já tinha, a ciclosporina participa daquilo ali, mas ela não é o ator principal. O ator principal estava lá, era uma comorbidade que a gente não teve condições de identificar. Perfeito. E por isso que eu falei que em alguns casos mais graves, que a gente se respalde com risco patológico, né? Para você dizer, não, eu estava diante de uma psoríase, você não tinha um linfoma, né? E a psoríase pode ser comorbidade de outra coisa, de um linfoma. Por que não? Pode. Eu já vi. Pacientes que têm problemas. Lá no CISAM, por exemplo, a gente já teve 3 pacientes com neoplasia de intestino e que faziam metotrexate. E 3 pacientes assim, 2 anos seguidos. Todos eles, um tinha 16 anos de metotrexate. Aí você vai achar o quê? Porque depois de 16 anos, aí é muita coisa. Mas uma coisa com 4 meses, aí já é diferente, né? É isso aí. Gente, alguma pergunta? Maria? É complexo fazer perguntas sobre esse topic. Oi, doutora Lígia, doutor Paulo, parabéns, excelentes casos, viu? Eu queria só relembrar a todo mundo, doutora Lígia, se você puder colocar de novo o QR Code.
Eu vou passar agora o QR Code. Exato, só para relembrar todo mundo para responder a pesquisa, para a gente melhorar, poder melhorar as aulas, esses Compartilhando. encontros. Tá aparecendo. Printa aí. É uma pesquisa de opinião, né, Maria? Para saber o que a gente pode Exato, fazer bem rápida, para melhorar. 5 perguntinhas, super rápida, num minuto responde, e é justamente para melhorar essas aulas nossas, né? Melhorar essa tutoria. E lembrar também a todo mundo que Dr. Paulo e doutora Lígia estão disponíveis nas quartas-feiras. Então, quem quiser agendar para fazer essa tutoria individualizada, pode falar comigo. Nós estamos à disposição para vocês. Ok? Ok, Maria. Maria, a partir de junho, que em maio eu estou de férias, no CISAM, na quarta-feira de manhã, quem quiser ir lá me acompanhar, que é justamente o dia do ambulatório de psoríase, pode ir. É só me avisar, eu organizo lá e pelo menos a gente discute os casos, vê os casos, é uma coisa boa para o pessoal acompanhar. Quem tiver com dificuldade ainda de ver. Maravilha. Só para o povo da tutoria, uma né, oportunidade Paulo? excelente. Paulo, só para o povo da tutoria, né, Maria? Quem está participando aqui, não é para todo mundo, não. E queria agradecer a presença de todos, em nome do Instituto Autoimune, agradecer o apoio da Novartis, que está sempre estimulando a educação continuada. E agradecer a doutor Paulo e a doutora Lígia, claro, pela disponibilidade, pela parceria. Obrigado a todos, e principalmente pelo fato de ouvir mais uma live, porque realmente nós estamos cheios de lives e nem todo mundo está aguentando. Mas aí muita gente teve paciência. Obrigado por vocês terem a paciência de escutar a gente. Obrigada, a gente pessoal. agradece. A gente sabe que tem vários eventos hoje, vai ficar gravado, né? Maria, muito obrigada. Paulo, obrigada. Gente, obrigada. Boa noite para vocês. A aula vai estar disponível no site do Instituto. Amanhã eu vou colocar lá, que disponibilizo para vocês. Tá joia. Beijo, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, tchau. Tchau.